Uma boa noite a todos os nossos ouvintes. Um agradecimento especial por mais esse convite, que o Templo Espírita Vicente Paulo me fez para estar aqui com vocês na continuidade dos estudos de toda quarta-feira. E é uma alegria muito grande porque o tema que me foi proposto para nós conversarmos é um tema que nos traz um entendimento muito claro da importância da doutrina espírita, da importância do espiritismo. O tema de hoje é contribuição do espiritismo no progresso da humanidade. E, portanto, é um tema extremamente rico de possibilidades de compreensão. Esse tema está no Livro dos Espíritos, ele está na parte terceira, que trata das leis morais, e mais especificamente no capítulo 8, que é a lei do progresso. E é nele que que nós vamos nos basear, que eu vou me basear para poder fazer essa conversa, esse bate-papo com vocês. E qual que é o objetivo dessa nossa conversa? É exatamente entender as possibilidades, ver o entendimento que nós podemos ter através da doutrina espírita sobre a lei do progresso. Isso é uma questão. E a segunda questão é explicar de que forma o espiritismo contribui efetivamente para o progresso da humanidade. Então, nós vamos começar pela primeira parte, para que a gente possa ir clareando esse assunto para nós, que é o espiritismo possibilitando o entendimento da lei do progresso. Bom, nós vamos começar contando ou considerando que com a chegada da doutrina espírita, o Consolador prometido pelo Cristo, vamos lembrar que para nós espíritas nós consideramos o espiritismo como a terceira revelação, a primeira Moisés, a segunda o próprio Cristo e a terceira o Consolador prometido pelo Cristo, que é a doutrina espírita. Criou-se um grande movimento universal, um movimento no sentido de fazer acontecer por aqui, pelo planeta nosso, o progresso moral, o progresso que realmente é necessário para a humanidade, o progresso moral. Nós aprendemos na doutrina que a evolução do espírito se dá na medida em que ele agrega no seu ser uma maior progressão moral. Quanto mais se ganha moralmente, mais evoluímos espiritualmente. Então, o que era necessário com a chegada da doutrina espírita era exatamente contribuir, criar a base para que esse progresso moral efetivamente se instalasse ou iniciasse o seu processo aqui no nosso planeta, na nossa Terra. E esse progresso moral, ele não seria possível de ocorrer, não seria alcançado, melhor dizendo, com as crenças antigas. Mas é importante a gente ressaltar, para não haver dúvida, que todas elas tiveram a sua importância nos determinados momentos históricos em que elas foram fortes, em que elas surgiram e em que elas foram fortes. Nós não podemos esquecer também que todo conhecimento é dado na medida ou na proporção da nossa capacidade de compreensão. Então as religiões, as diversas crenças religiosas da antiguidade e mesmo as muitas que ainda existem hoje, elas têm um papel fundamental dentro da perspectiva ou da capacidade de compreensão daquelas pessoas que acessam essas crenças. Mas a doutrina espírita vai além. A doutrina espírita vai muito além disso, porque ela realmente nos traz elementos que contribuem fundamentalmente na progressão moral que a Terra precisa vivenciar. E esse movimento, ele, como não poderia ser diferente, como tudo que é novo, ele encontrou e continua encontrando, e certamente vai encontrar por muito tempo, muita resistência, porque ele é formado por um conjunto de instruções e de orientações que incomodam, que nos causam uma certa apreensão. Mas o fato é que com o passar do tempo, como tudo, esse avanço vai ser inevitável. Por que é inevitável? Porque é a lei do progresso. E a lei do progresso nós não podemos fazer nada contra ela, ela acontece. E essa lei que existe, ela é permanentemente aplicada na dinâmica da existência dos espíritos.
todas as leis naturais, e a lei do progresso é uma delas, ou todas as leis divinas, né? Elas têm funcionalidade, elas têm aplicação prática na vida de cada um de nós, né? E todos nós estamos fadados ao desenvolvimento intelectual e ao desenvolvimento moral. Nós aprendemos na doutrina que o desenvolvimento moral ele é uma consequência do desenvolvimento intelectual, porque à medida em que nós aprendemos, à medida em que nós progredimos intelectualmente, nós vamos aumentando a nossa capacidade de discernir entre o que é bom e o que é ruim, entre o mal e o bem. E dessa maneira, ao discernir, ao aprender a discernir e discernir pelo bem, nós vamos elevando a nossa progressão moral. Daí porque que o desenvolvimento, a progressão moral é uma consequência da progressão intelectual, tá? E até que nós cheguemos ao nosso progresso total, que vai haver uma harmonia, um equilíbrio entre os dois progressos, intelectual e moral. E como diz Kardec, né, o progresso, sendo uma condição da natureza humana, não está ao alcance de ninguém a ele se opor. Porque, além dele ser uma condição da natureza humana, e entendendo aqui que a natureza humana ela está completamente preenchida pelas leis naturais, pelas leis divinas, não há como ninguém se opor, né? É óbvio que nós, encarnados e desencarnados, nós podemos, através dos nossos atos, das nossas atitudes, das nossas leis, nós podemos retardar o progresso, mas nunca impedi-lo, como Kardec disse, né? E para compreender o funcionamento o funcionamento da lei do progresso, é necessário que a gente compreenda a vida em que nós estamos mergulhados, né? E a doutrina espírita nos traz muitos esclarecimentos referente a essa vida em que nós estamos mergulhados, mas principalmente sobre 3 importantes aspectos. Esses 3 importantes aspectos, eles fundamentam toda essa nova perspectiva com que nós enxergamos a vida através da doutrina espírita. Primeiro, a nossa identidade como espíritos, né? Isso é uma coisa fundamental. Não há nenhuma doutrina, nenhuma religião, nenhuma seita, nenhum culto que explique tão detalhadamente, tão minuciosamente o fato de sermos espíritos como a doutrina espírita, porque ela foi ditada pelos espíritos. Então, portanto, eles possuem propriedade e conhecimento para passar todas as informações, todas as instruções, orientações que foram passadas pelo Kardec e por todas as obras que surgiram pós-Kardec, né? Somos a maior criação do Criador e a única que relaciona de forma racional e conscientemente com Ele e com toda a sua obra. Tá? Então, compreender isso, ter noção dessa nossa identidade como espíritos, é muito significativo, é muito importante para que nós passemos a olhar a vida de uma perspectiva diferente, de uma maneira diferente. A segunda questão que a doutrina espírita nos esclarece, nos traz, é sobre a reencarnação. Olha só que interessante, porque a reencarnação nos é apresentado não como uma exigência, uma punição, uma simples obrigatoriedade criada por um ser divino ou algo do tipo. Não. Nos é apresentado como um instrumento de justiça e de bondade divina. Deus é Pai, no sentido de ter nos criado e querer o melhor por nós. Por isso, Ele nos dá quantas oportunidades forem necessárias para que nós possamos nos corrigir, nos aperfeiçoar. Daí a importância das reencarnações, das diversas reencarnações. E só para que nós tenhamos uma ideia, para aqueles que não têm ainda muita informação desse conteúdo que os Espíritos nos trazem, Emmanuel disse através do Chico que nós já vivemos de 200 a 250 encarnações, desde que deixamos de ser princípio espiritual, né, para nos tornarmos espíritos. Então,
É muito interessante pensar nisso, 200 a 250 encarnações. Quantas nós ainda teremos que viver para que nós possamos avançar, progredir na nossa evolução moral? E com ela, com a reencarnação, nós aprendemos, como eu disse agora, a respeito da pluralidade das existências, que tanto se fala na doutrina, né? As reencarnações, elas acontecem enquanto for necessário. Enquanto nós estivermos estagiando nesses mundos que também têm uma escala evolutiva, nesses mundos em que estar na matéria é fundamental para o nosso aprendizado, para a nossa evolução moral, enquanto nós estivermos frequentando esses mundos, nós teremos a oportunidade da reencarnação. Nós vivemos especificamente nesse momento uma fase de transição, em que 1/3 da humanidade encarnada e desencarnada não terá condições mais de reencarnar na Terra, porque essa transição planetária nos tira de um planeta de expiações e provas para nos colocar num planeta de regeneração. E isso significa que somente aqueles que estiverem aptos moralmente ou estiverem com uma boa fundamentação moral no seu ser, na sua existência, terão condições de adentrar esse novo mundo, essa nova condição que a Terra vivenciará. Portanto, aqueles que não estiverem em condições serão exilados, serão retirados da Terra, serão levados para outros planetas que estão começando a sua marcha na condição de planeta de expiações e provas. Planeta esse que nós estamos deixando para entrar no de regeneração. Então, portanto, a pluralidade das existências, mesmo que os espíritos sejam levados para outro plano, a doutrina espírita nos ensina que eles continuarão a progredir e ter oportunidades de reencarnações nos outros planetas para onde estarão. A terceira, portanto, assim, só a título de encerrar esse tópico da reencarnação, é importante que a gente entenda que a reencarnação, ela é um produto do amor de Deus. Isso é muito importante ficar muito claro, porque nós sabemos que muitas pessoas amaldiçoam a oportunidade da vida, acham ruim por conta das dificuldades que vivenciam, por desconhecer que essas dificuldades são consequências dos seus próprios atos passados, acabam amaldiçoando a oportunidade da encarnação, da vida, né? Mas as reencarnações, elas nada mais são do que produtos do amor de Deus para conosco, seus filhos. E a terceira questão, que é muito importante, é muito fundamental, sob o ponto de vista dos aspectos da existência, é a vida futura. Então veja, nós aprendemos a nos identificar como espíritos. Nós aprendemos a entender a importância da reencarnação tem para nós. Para quê? Exatamente porque a gente passa a ter uma noção de vida futura, né? Por que viver diversas reencarnações? Por que essa necessidade de nos apurarmos? Porque nós estamos, perante os desígnios de Deus, nós estamos objetivando, visualizando o nosso futuro, a vida futura, que é a conquista da felicidade, a recompensa que nós fazemos pelos nossos esforços em progredir moralmente, não apenas intelectualmente, moralmente. Então, a vida futura é essa perspectiva da felicidade, né? Jesus dizia que a verdadeira felicidade não é desse mundo. O que ele queria dizer com isso? Que esse mundo é um mundo de provas e expiações, portanto ele não é um mundo feliz. Nós podemos viver pequenos e breves momentos de felicidade, na sua grande maioria ligada à realização de desejos, a conquistas de bens materiais, a coisas fúteis, supérfluas e passageiras. Mas a verdadeira felicidade, que é permanente, que é eterna, como o Espírito essa só vai ser conquistada na vida futura. E essa vida futura, é óbvio, que ela chegará para cada um de nós conforme o esforço que cada um de nós faz na sua própria melhoria, no próprio ganho de qualidade moral, nas oportunidades que surgem. Então, portanto, esses três aspectos são fundamentais na doutrina: a nossa identidade como espíritos, a reencarnação e a vida futura. Uma tem ligação junto com a outra, é uma sequência de compreensões.
Portanto, a doutrina nos auxilia, sim, no adiantamento dos indivíduos, né? Para que nós possamos, dessa maneira, alcançar a felicidade. Mas é importante ressaltar que nós não devemos ter ilusões, porque tudo isso incomoda muito, né? A doutrina espírita incomoda. Por que ela incomoda? Que é um outro aprendizado que a gente tem dela e é uma outra contribuição fundamental que ela dá ao progresso da humanidade. Porque com ela eu vou me ver, eu vou me enxergar, né? E eu me vendo, eu detecto quais são as minhas imperfeições. Isso não é um exercício fácil, porque ao fazer esse processo nós estamos fazendo a reforma íntima, ou melhor, se nós dermos sequência e profundidade nesse processo, nós vamos chegar à reforma íntima. Quem já me ouviu falar sabe que eu gosto muito da Hermance Dufour. Eu sempre repito da Hermance Dufour nas minhas palestras, nas minhas conversas, porque eu acho que ela traz uma contribuição muito grande para o nosso autoconhecimento, né? E é o que nós precisamos fazer como condição principal e determinante para a nossa reforma íntima, é a gente se conhecer. E ela tem um livro que é um convite a isso, que chama Escutando os Sentimentos. E esse escutando os sentimentos que ela se refere é exatamente fazer esse processo de eu me ver, de eu me enxergar, mas me enxergar intimamente, não superficialmente, me enxergar intimamente para que eu conheça os meus vícios e as minhas virtudes. Para que serve a reencarnação? A reencarnação serve para isso, para mim enxergar, detectar e reconhecer os meus vícios, né, conforme a doutrina nos ensina, e depurá-los. E pegar as minhas virtudes e potencializá-las. Então, portanto, não há mistério nisso. A reforma íntima não é fácil. O que a doutrina espírita nos ensina como necessário de ser feito, não é fácil. Por isso que ela incomoda, né? A doutrina espírita incomoda porque ela nos faz nos enxergar, olhar para dentro de nós. Esse é um grande aspecto importante no conjunto da obra. O que ela provoca em nós é isso, essa autoanálise, autoconhecimento, enxergarmos um pouquinho o que nós somos e aonde nós somos devedores, não com a humanidade ou com o outro, mas principalmente para conosco mesmo, né? Porque Jesus e a espiritualidade nos ensina que quando nós desencarnamos e logo que vamos fazer um balanço da nossa vida que acabamos de deixar, a primeira pergunta que deve ser feita para nós é: o que é que você fez com a tua vida? Aquele projeto, aquele planejamento reencarnatório que você elaborou, você executou? Ou pelo menos que parte dele você conseguiu executar, o quanto conseguiu executar? Então, na verdade, tudo isso é em benefício de nós mesmos, né? O segundo aspecto importante desse nosso estudo, como eu disse, é efetivamente qual é a contribuição do Espiritismo para o progresso da humanidade, né? Ou seja, como ela contribui, a doutrina espírita, como ela contribui para o nosso progresso, né? Bom, além desses três aspectos importantes da existência que a doutrina nos esclarece, a doutrina espírita, ela é responsável por uma outra coisa muito importante. Ela reestabelece a verdade sobre alguns assuntos. Reestabelece a verdade. Por quê? Nós falamos muito que a doutrina é uma releitura, se eu posso dizer assim, a palavra releitura talvez não seja mais adequada, mas vamos usá-la, uma releitura em relação do cristianismo primitivo, do cristianismo original do Cristo, né? E o Cristo, obviamente, não ensinou sobre esses temas que eu vou falar, nada daquilo que ficou sendo convencionado ao longo desses últimos 2 anos. Então, o que a doutrina espírita faz? Ela reestabelece a verdade sobre alguns assuntos. Primeiro assunto, primeiro tema, Deus. Deus. A doutrina espírita nos apresenta Deus de uma maneira muito diferente daquela que nós, com toda a tradição, principalmente católica que nós temos, eu faço sempre questão de observar esse detalhe, porque nós somos espiritualmente, nós somos mais católicos do que espíritas, né? Vamos lembrar? Vamos fazer as contas? Doutrina espírita, 160 anos atrás existe.
Catolicismo, 1.700 anos. Durante 1.700 anos, nós já vivemos muitas outras encarnações sob a égide, sob o domínio do catolicismo, da influência da cultura católica, do que nós vivemos sob a influência da doutrina espírita. Portanto, nós somos muito mais católicos em termos de convenções, em termos de tradição, em termos de valores e de crenças, do que espíritas. Portanto, nós somos praticamente a primeira geração espírita do planeta, né? Quando muito a segunda, se imaginar que tem outros mais velhos que passaram antes de nós e que já propagaram, desenvolveram e propagaram as ideias, os valores espíritas. Mas, de qualquer maneira, nós somos a primeira geração que temos a escola do espírito, que são os centros espíritas. Então nós estamos aprendendo sobre o espiritismo, aprendendo sobre a realidade da vida espiritual. E ela nos traz uma maneira diferente de enxergar Deus. Ela contribui para alargar os nossos horizontes quanto à questão do ser, quando a gente entende o que é Deus, ou o que a gente imagina ser Deus, né? Que é uma questão interior de cada um de nós. A maneira como ela nos aproxima do conhecimento de Deus é muito importante, é muito fundamental, né? Ela nos ajuda a deixar aquela visão antropomorfa que nós tínhamos de Deus, e principalmente de um Deus vingativo e punitivo. Isso é muito importante a gente entender. A doutrina espírita, ela é muito racional e ela nos coloca compreensões, entendimentos muito claros, muito objetivos, né? Ela nos ajuda a desconfigurar aquela imagem de Deus Pai homem, né? Eu poderia dizer que ela coloca Deus no seu devido lugar e não no lugar que nós homens gostaríamos que ele estivesse. Quando ela afirma, por exemplo, na primeira questão que Kardec faz e que os espíritos respondem, o que é Deus? O que eles respondem para ele? Respondem: Deus é a inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas. Alguns podem dizer resposta vaga, mas nós vivemos um planeta de expiações e provas. Nós não temos conhecimento da importância de tratar o outro bem. Nós não temos conhecimento suficiente para mudar as nossas atitudes na relação com o restante da humanidade. Nós somos egoístas, somos vaidosos, somos orgulhosos. Que capacidade moral e intelectual nós temos para poder querer compreender o que é Deus? Nenhuma. Nós vamos compreender um dia o que é Deus, como o próprio Cristo o compreende, né? Mas não é ainda uma condição em que nós temos de compreender. Por isso que Deus foi apresentado para nós ao longo da história recente com essa característica antropomorfa, como se fosse um homem como nós, né? Na verdade, imagem essa que nós criamos para atender às necessidades que as religiões desenvolveram. Necessidades e interesses que as religiões desenvolveram. Mas o fato é esse, é que a doutrina traz para nós uma contribuição muito grande nesse novo entendimento do que é Deus, tá? Segunda questão, os ensinamentos do Cristo. Se nós pegarmos o Evangelho segundo o Espiritismo, que é uma obra fantástica, ali existe toda uma releitura dos ensinamentos do Cristo de uma forma real, verdadeira, sem interesse, sem deturpação, sem jogo de interesses daqueles que escreveram, dos que foram reproduzindo ao longo da história recente. Não podemos esquecer que toda a fala do Cristo, de todo o registro dos ensinamentos do Cristo, não foram registrados por ele, escritos por ele, mas sim pelos seus seguidores, né? Então, portanto, os espíritos, através do livro Evangelho segundo o Espiritismo, faz uma releitura dos ensinamentos do Cristo, nos pontuando o que eles são na verdade, nos ajuda a compreender todo o ensinamento do Cristo e sua aplicação no nosso aperfeiçoamento moral e espiritual. Uma contribuição fantástica para o nosso desenvolvimento espiritual, né? E ao compreendermos o ensinamento do Cristo, nós adquirimos um verdadeiro roteiro
palavra certa é essa, é um roteiro para o nosso progresso espiritual moral. Os ensinamentos do Cristo são roteiros de vida, de existência, de como caminhar, de como se comportar, do que fazer e do que não fazer, do que evitar e do que ir ao encontro, né? Então é muito importante, a doutrina ela contribui para que nós percamos, através dessa releitura dos ensinamentos do Cristo, para que nós percamos a nossa visão singular da vida, eu, meu, né? E passamos a ter uma visão do Cristo, nós, nosso. Por isso que a doutrina incomoda. A doutrina incomoda porque a grande maioria de nós, infelizmente, ainda está apegada aos bens materiais imediatos, às necessidades materiais imediatas. Por isso que nós ainda preconizamos o eu, o meu, e não o nosso, né? Então, essa visão, esse ensinamento, com essa compreensão dos ensinamentos do Cristo, nós abandonamos aquela ideia equivocada, por exemplo, de céu e inferno, que é a herança de uma tradição religiosa construída a partir desses interesses, dessas necessidades dos homens, né, que eu citei agora mesmo, né? E após a obra de Kardec, todo esse processo de releitura dos ensinamentos do Cristo continuaram nas obras do Chico, né, que são as obras complementares, como nós falamos, a doutrina básica, né, o Pentateuco de Kardec, e através de diversos outros autores espirituais e encarnados que cada vez aprofundam-se mais e mais e mais nessa leitura do ensinamento do Cristo, que não aconteceu há muito tempo, né? 2000 anos atrás, se pensarmos todas aquelas encarnações que nós já vivemos, a gente sabe que 2000 anos atrás não é muito tempo, mas nós esquecemos, né? A gente precisa ser relembrado. E relembrado de uma maneira mais pura, mais original, resgatando o original. A doutrina espírita faz isso. Terceira contribuição que a doutrina espírita nos dá é sobre a imortalidade da alma. E o que isso nos faz entender sob o ponto do aspecto prático da vida, né? A doutrina nos ajuda a compreender o nosso próprio propósito perante a vida, né? O que faço aqui, quais os compromissos, os objetivos da minha existência, né? Nós carregamos o código divino e o Espiritismo, ele nos explica e esclarece isso. Nós carregamos o código divino. Nós temos uma programação, se assim eu posso dizer, feita por Deus, por essa inteligência suprema, que estabelece o nosso norte, que estabelece o nosso guia de como é que nós devemos nos proceder ao longo das encarnações e ao longo da evolução nossa espiritual. A doutrina nos mostra que nós precisamos ter propósito de vida dentro do nosso projeto de vida. Todos nós falamos que temos um projeto de vida. E se nós formos pegar o projeto de vida da grande maioria da humanidade, esses projetos de vida são de fundamento ou de conquistas imediatas para essa encarnação. Nós temos que ter um propósito de vida a médio e longo prazo. Por isso que é necessário reformularmos as nossas atitudes, os nossos comportamentos e principalmente os nossos pensamentos na vida presente, para que o propósito de vida nossa seja fundamentado por essa perspectiva de vida futura, né? E que não esteja apenas sendo um projeto de vida que diz respeito às conquistas imediatas, as conquistas mundanas, né, como a gente costuma ouvir e falar, né? Só assim nós vamos nos manter focados, né, no compromisso da vida. Nós temos um compromisso na vida. Todos nós reencarnamos com planejamento reencarnatório. E nesse planejamento reencarnatório tem um propósito de vida, como tem dentro dele um projeto de vida que se estende mais a longo prazo. Esse projeto de vida está diretamente ligado ao código divino que existe dentro de cada um de nós. Deus nos criou para sermos felizes. Esse é o nosso projeto de vida.
né? Então nós precisamos, esse é o nosso propósito de vida. Então nós precisamos fazer com que o nosso projeto de vida tenha ele incluído. E a doutrina nos ajuda a entender isso, a fazer isso, nos ajuda a compreender qual é o nosso propósito em estar encarnado, né? Em que é que eu estou progredindo? Eu estou progredindo, né? E é interessante que sobre esse tema, os espíritos deram uma resposta para o Kardec na questão 799, que eu vou ler. Diz o seguinte, quando ele questiona sobre a contribuição, qual que era a contribuição, quando eles falam sobre a contribuição do espiritismo para o progresso, diz que é destruindo o materialismo, que é uma chaga da sociedade. Ele faz os homens, o espiritismo faz os homens compreenderem onde está o seu verdadeiro interesse, destruindo os preconceitos de seitas, de castas e de cor. Ele ensina aos homens a grande solidariedade que deve uni-los como irmãos. Veja o tanto que o espiritismo é atual. Ele só poderia ter acontecido exatamente na transição planetária, porque ele é um instrumento de ajuda para que a gente combata ou destrua todos esses valores equivocados do materialismo, achando que a matéria é o mais importante, e dos preconceitos, né? Dos preconceitos religiosos, de casta, de cor. Infelizmente, algo que nós temos visto muito, né? Muito. E às vezes até, com grande tristeza, muito mais próximo de nós do que nós gostaríamos. Mas isso acontece. Por esses 3 importantes aspectos da existência, que a doutrina nos ensina, eu posso dizer com muita segurança e com muita convicção, que a doutrina espírita é um instrumento fundamental para o progresso do ser humano. Não tenho dúvida alguma quanto a isso. Ela está muito presente. Ela contribui não só com o avanço intelectual, porque nos traz informações o tempo todo, instruções o tempo todo, né? Mas também e principalmente contribui muito para o nosso avanço moral. Como eu disse, com o conhecimento nós provocamos o avanço moral, né? Nós, com o progresso intelectual, nós provocamos o progresso moral. E sobre o ponto de vista intelectual, ainda falando dele, é óbvio que a humanidade tem realizado inúmeros progressos, né? Inúmeros progressos no último século e assim, eu ainda agora mesmo comentava que o avanço que nós estamos vendo a ciência produzir, provocar durante esse período que nós estamos vivendo de pandemia é fenomenal, é fantástico. Exatamente porque a cada dia que passa, na medida em que nós evoluímos moralmente, nós também somos agraciados com a evolução intelectual, com a evolução material, com a evolução da ciência, com a evolução das artes, nos tornando pessoas melhores e vivendo melhores, em condições melhores, né? Agora, é notório também, né, visível, que muito ainda há para ser feito no progresso moral. Fator que, inclusive, vai condicionar maiores avanços sociais, né? Nós vivemos numa época de exacerbação do egoísmo e da vaidade, né? Que são vícios maiores da humanidade e principais entraves para o desenvolvimento moral nosso, né? O egoísmo e a vaidade são vícios extremamente prejudiciais ao avanço, à progressão moral da humanidade. E a gente, infelizmente, nós podemos presenciar isso no dia a dia, né? Nós estamos vendo como está aflorando a agressividade, a violência, o choque de ideias, de pensamentos, de comportamentos, e às vezes nós não acreditamos que estamos vendo aquilo que estamos vendo, nós não acreditamos que estamos ouvindo aquilo que está sendo falado, né? Nós não acreditamos que realmente aquilo que os nossos olhos estão enxergando é o que está acontecendo realmente. Por quê? Porque nós temos hoje uma capacidade de indignação muito maior do que no passado, porque somos espíritos melhores. E como o planeta vive essa transição planetária, o que é essa transição planetária na prática? Ela estabelece para nós aquilo que o Cristo disse há 2000 anos atrás, é o momento da separação do joio do trigo. É o momento em que cada um de nós tem que dizer o seguinte: de que lado que eu quero ficar?
do lado da sombra ou da luz? E quando a gente toma essa posição, ela não pode ser tomada silenciosamente, ela tem que ser gritada, para que sirva de exemplo e de referência. E é óbvio que a doutrina nos ensina a tomarmos a posição do lado da luz, do esclarecimento, dos ensinamentos do Cristo. Por isso ela contribui com o progresso da humanidade. E ela vai ser cada vez mais, ela vai avançar cada vez mais nesse sentido, né? Porque nós temos que aprender a fazer reinar entre nós aqueles valores que o Cristo nos ensinou, da caridade, da solidariedade, da fraternidade, que ainda nós não fazemos isso. E por que nós não fazemos isso? Olha, eu gosto de ser muito franco no que eu digo. É muito comum nós ouvirmos as pessoas dizerem assim: eu faço caridade, uma vez por semana eu vou lá na casa espírita ou na igreja, no templo religioso, seja qual for, porque lá a gente faz uma sopa, a gente faz, durante uma hora eu fico lá, me dedico para fazer sopa, para distribuir sopa para os pobres e tudo mais. Isso é caridade, ninguém está dizendo que não seja. Só que a caridade que o Cristo nos convida a praticar, ela é uma caridade muito maior do que isso, né? Ela é uma caridade que nos leva a entender que ela deve ser praticada exaustivamente 24 horas por dia, inclusive quando nós nos desdobramos durante o sono. Isso é caridade. A caridade não pode ser uma atitude, uma ação meramente programada. Ela tem que ser espontânea como consequência de uma tomada de consciência daquilo que eu falei agora mesmo, que somos espíritos, que vivemos encarnações diferentes, a pluralidade de vidas para podermos evoluir, porque nós objetivamos dentro do DNA divino que existe na gente, alcançar a felicidade. E nós não alcançaremos a felicidade, né? Nós não alcançaremos a felicidade de maneira alguma enquanto existir uma única pessoa próxima de nós sofrendo. Nós não transitaremos para o mundo de regeneração, e isso a doutrina espírita contribui para nós entendermos, enquanto nós tivermos miséria. Por isso que a doutrina espírita incomoda, porque ela nos força a rever as nossas atitudes, a pensar as nossas atitudes. Vejam vocês, eu quando estava preparando essa fala, essa conversa com vocês, eu busquei uma informação que eu tinha lido no começo do ano, que falava o seguinte, que o número de bilionários que existem espalhados pelo mundo passou de 2.158 bilionários, dados de 2017, para 2.189 bilionários, dado do ano passado, durante a pandemia. Ou seja, aqueles que eram bilionários continuam bilionários e houve um acréscimo aí de 31 novos bilionários. O patrimônio desses 2.189 bilionários é de 10,2, pouquinho mais de 10 trilhões de dólares. Bom, o que significa isso? Vou fazer uma comparação para vocês entenderem. O PIB do Brasil o ano passado, 2020, que é produto interno bruto, né, é a somatória da riqueza que o país produz ao longo do ano, foi de 1.434 bilhões de dólares. Ou seja, 10% do patrimônio acumulado por 2.189 bilionários. Ninguém em sã consciência pode dizer que isso é normal, que isso está correto. Ou alguém acha que vai entrar num planeta de regeneração com esses 2.189 bilionários e com os milhões, bilhões de miseráveis que existem no planeta. Por isso que eu falo que a transição planetária, vamos nos acalmar, ela é lenta. Ela é lenta porque até nós resolvermos todas esses contrastes, todas essas incoerências, vai levar tempo. Principalmente porque a doutrina está aqui para contribuir com isso, mas ela ainda não é um consenso ou uma doutrina aceita
e preconizada e propagada por todo mundo. Então ainda vai levar tempo para isso, né? E aí é interessante que o Kardec também fala uma outra coisa. Ele diz sobre isso o seguinte: o Espiritismo não cria a renovação social. A madureza da humanidade é que fará dessa renovação uma necessidade. Pelo seu poder moralizador, por suas tendências progressistas, pela amplitude de suas vistas, pela generalidade das questões que abrange, o Espiritismo é mais apto do que qualquer outra doutrina a secundar o movimento de regeneração. Por isso, é ele contemporâneo desse movimento de regeneração, transição planetária para entrar num novo planeta. E é interessante quando diz a madureza da humanidade. Isso significa o quê? Que nós temos que avançar na nossa maturidade, né? Nós precisamos desenvolver e potencializar os sentimentos mais elevados que o Cristo nos ensinou e combater e destruir principalmente o nosso egoísmo. O egoísmo que existe nessas pessoas que acumulam, utilizam-se de discursos frágeis, né, para justificar a riqueza acumulada. E para a gente caminhar aqui para o finalmente, eu quero só ainda colocar mais umas coisinhas que eu acho importante ressaltar sobre a contribuição que a doutrina espírita traz para o progresso da humanidade, né? Porque eu falei que ela nos incomoda, né? A doutrina espírita nos incomoda, porque ela suscita dentro de nós todo um conjunto de questionamentos sobre a minha vida, sobre a nossa vida, né? Como é que anda a minha vida, ou melhor, como é que anda a minha qualidade interior, né? Eu estou conectado com o quê? Com o que eu estou conectado? Será que eu estou conectado com alguma mágoa, né? Com algum ressentimento na vida? E qual é o meu compromisso atualmente? Principalmente num período como esse que nós estamos vivendo de pandemia, de tanta tristeza, de tanta dor, de tanta ansiedade, tanto medo, né? A espiritualidade tem dito que nós não devemos alimentar o medo, porque o medo faz com que a nossa frequência vibratória abaixe, e como o padrão vibratório do vírus é muito baixo, é muito pesado, se nós abaixarmos o nosso padrão vibratório, nós nos sintonizamos com ele. Então nós devemos elevar o nosso padrão vibratório através dos pensamentos, através da oração, para que o vírus, a frequência que o vírus emite, fique longe da gente, né? Esse é o nosso melhor antídoto, né? Esse é o único tratamento precoce que nós podemos preconizar, é o da frequência vibratória, elevar a frequência vibratória para que realmente a gente fique distante do vírus. E para tudo isso, a doutrina nos assessora. A doutrina nos apresenta a proposta de moralizar a nossa inteligência. Olha que legal isso, moralizar a nossa inteligência a partir dos ensinamentos do Cristo, né? Quanto mais eu domino o atributo da inteligência, quanto menos ignorante eu sou, mais eu me comprometo com o bem, com o social, com a transformação da humanidade. Isso é que a doutrina nos ensina. Só não enxerga quem não quer. Só não enxerga quem quer ficar só vendo os fenômenos da doutrina. Quem gosta de ouvir historinhas românticas de vidas passadas, de espíritos que se reencontram aqui. Mas esquecem de entender que esses reencontros também são devidos a necessidades de resgate, de ajustes, de acertos. Porque vê tudo de uma maneira romântica. E, infelizmente, por mais elevado que nós devemos conservar os nossos pensamentos, a vida é prática. E por ela ser prática, ela demanda de cada um de nós posturas, atitudes, movimentos, para que a gente possa construir uma expectativa e uma perspectiva de vida feliz, né? Não basta eu avançar no conhecimento se eu não me comprometo com a minha consciência. Isso é muito importante. Eu poderia dizer também que o Espiritismo contribui com a noção das leis naturais, que são as leis divinas, que nos orientam na nossa caminhada evolutiva, que se a gente fugir delas, a gente sofre, né? Nos explica que não há espíritos privilegiados, todos nós na sociedade temos compromissos, porque não tem privilégio.
Nós temos os espíritos simples e ignorantes, como somos criados, dos planetas primitivos. Depois a gente vai, com um pouco de inteligência, nós nos tornamos espíritos imperfeitos. Depois, com um pouco de consciência e moral, nos tornamos espíritos bons. E depois, com a evolução moral, com o progresso, nós nos tornamos espíritos perfeitos. Então não existe espírito privilegiado, né? O avanço, a hierarquia espiritual é resultado do esforço que o espírito faz pela sua evolução, pelo seu crescimento. A doutrina nos mostra isso, né? Nos ensina, portanto, que devemos trabalhar a nossa reforma íntima, que é inclusive a resposta que os espíritos dão para Kardec na pergunta 917, que ele pergunta, qual o meio de se destruir o egoísmo? Diminuindo o interesse excessivo ao corpo e à personalidade. Ao corpo eu não vou entrar nesse mérito, mas à personalidade, que é tudo isso, a personalidade de egoísmo, de vaidade, de orgulho, de arrogância. Nós temos que combater isso, né? E finalmente, para encerrarmos, eu quero ler também uma outra resposta que os espíritos dão a Kardec na questão 800 do Livro dos Espíritos, quando Kardec pergunta se nós não deveríamos temer que o Espiritismo não possa triunfar nesse seu compromisso, né, de contribuir com a evolução, com o progresso da humanidade. Aí os Espíritos respondem: é preciso gerações para apagar completamente os traços dos velhos hábitos. A transformação não pode, pois, se operar senão com o tempo, gradualmente, a pouco e pouco. A cada geração, uma parte do véu se dissipa. O Espiritismo veio rasgá-lo completamente. Mas até lá, mesmo que só tivesse o efeito de corrigir um homem, de um só de seus defeitos, e seria um passo que lhe teria feito dar, e por isso mesmo um grande bem, porque esse primeiro passo lhe tornaria outros mais fáceis. Portanto, o que os Espíritos dizem aqui é que nós devemos ser tolerantes conosco mesmo, devemos ser tolerantes e fraternos para com os outros, e entender que as mudanças vão acontecer, nós só não podemos ficar imobilizados, parados. Cada um de nós tem a obrigação de dar sua parcela de contribuição, porque principalmente nós espíritos temos conhecimento já acumulados para podermos entender e contribuir junto com a doutrina para o progresso da humanidade. Que Deus proteja cada um de vocês e que Jesus se faça presente nos seus lares. Obrigado, uma boa noite.